Bom, meu nome é Plínio Bortolotti, eu sou jornalista há mais de 20 anos, acho que bem mais de 20 anos. Eu tenho experiência na área de jornalismo, em área de assessoria, produção de jornais, rádio. E no Jornal Povo eu estou há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e aqui eu já passei por quase todas as editorias, fui repórter, editor de opinião, repórter de cidades, cotidiano, política, editor de opinião, e fui ombudsman durante 3 anos no jornal. E hoje eu exerço essa função de diretor institucional. Eu acho que a importância que o jornal teve no século passado, o jornal impresso, ele não perdeu essa importância ainda, mesmo com o surgimento das novas tecnologias, né? Você pode pegar os jornais, o que está sustentando materialmente as novas tecnologias, sustentando, que eu digo, do ponto de vista financeiro, são os jornais impressos. Obviamente, as novas tecnologias, eu creio que elas serão talvez o futuro do jornalismo, em certa medida, mas hoje eu acho que a importância do jornal impresso ainda não foi superada. E mais do que isso, eu acho que a gente tem que discutir não é a importância do jornal impresso ou das novas tecnologias, que são meros suportes, mas a importância do jornalismo, a importância da informação, a importância da difusão da informação. Acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer hoje. Porque o suporte pode ser vário, pode ser diferente. Eu sempre digo que o homem começou a escrever em cavernas, né? Na pedra. Depois passou a escrever em pele de animais, depois em papiro, depois descobriu-se o papel. Hoje a gente chegou à era do texto virtual, então são suportes. Agora a gente precisa saber qual será, a que se destinará o conteúdo que a gente vai pôr nesses suportes. Acho que essa é a grande discussão que a gente tem que fazer hoje. O primordial do jornal é levar informação para as pessoas. Levar informação verdadeira de modo que a pessoa possa se orientar no mundo. Esse é o papel da imprensa, esse é o papel do jornalismo. É dar informação para as pessoas, para que as pessoas possam tomar as suas decisões. Tanto as grandes decisões como as decisões do dia a dia dependem de informação. E é papel do jornalismo levar essa informação às pessoas. Agora, obviamente, os jornais contribuem naquilo que se chama de formação da opinião pública. Eu não acho que os jornais, sejam jornais, rádio, televisão, os meios de comunicação de modo geral, eu não acho que eles determinam o que pensam as pessoas, né? Ou seja, não são necessariamente e somente os jornais que formam aquilo que se convencionou chamar de opinião pública. Eu acho que isso se forma dos mais diversos modos. Agora, obviamente, os jornais, os meios de comunicação, eles cumprem um papel importante ao levar as mais diversas formas de informação, seja culturais, notícias, moda, enfim, diversão. Se você estiver falando em questões político-partidárias, eu acho que os jornais hoje eles não têm mais essa característica, né, de modo geral. Já tiveram no século XIX, no começo do século XX, que eram jornais ligados a partidos, ligados a uma ideologia, mas hoje os jornais são, falando de um modo mais amplo, são jornais comerciais, que eles levam uma generalidade de notícias, informações para as pessoas, e não necessariamente uma ideia específica sobre um partido ou sobre uma ideologia. Bom, se você pegar a situação dos jornais na Europa e Estados Unidos, está havendo uma queda muito grande e continuada na circulação dos jornais. É diferente dessa situação nos países da América Latina, China, Índia, onde a circulação, de modo geral, cresce. Então há uma situação diferenciada, né, entre os países chamados desenvolvidos e os outros países em desenvolvimento. Então essa característica de mais pessoas que vão ascendendo do ponto de vista financeiro provoca um aumento da leitura. Agora, obviamente, o surgimento dos meios eletrônicos de comunicação, especialmente a internet,
provocou problemas de financiamento dos jornais, de queda de receita. Então isso ainda não se sabe como isso vai se resolver, né? Inclusive se discute hoje se a internet deve ser completamente aberta, as notícias, esses sites de notícias e dos grandes jornais devem ser completamente abertos, gratuitos, ou eles devem cobrar pelo acesso às informações que eles dão. Porque da forma como o negócio está estabelecido hoje, como eu disse um pouco anteriormente, são jornais impressos que estão pagando a internet que ainda não se paga, mas esse modelo não se sustenta, porque há uma tendência à redução ou pelo menos estagnação da circulação dos jornais, então há que se achar outro meio de financiar a produção de notícias. Essa discussão está acontecendo no mundo inteiro hoje, aquilo que eu disse antes. O New York Times ele abriu os arquivos deles todo, mas já há uma discussão que aquilo que eu disse, esse modelo de entregar tudo gratuitamente não se sustenta, porque fazer notícia é caro. Às vezes um repórter passa um mês atrás de uma notícia e aquela notícia ele acaba de algum modo ou de outro, aquilo não dá certo, não faz, e o repórter fica um mês trabalhando naquilo. Você pensa um jornal como o New York Times, que tem correspondente em quase todos os lugares do mundo, quanto custa aquilo? Aí ele põe na internet de graça. Como é que vai se sustentar esse modelo? Então no mundo inteiro está sendo discutido como vai se dar sustentação aos jornais ou às notícias e se a internet deve continuar completamente gratuita. No Sul, os jornais são quase todos tabloides. E não muda muito a situação dos jornais do Sul das outras, como de São Paulo, por exemplo, que são tamanho standard. Eu não acho que somente o tamanho do jornal influencie se a pessoa vai ler ou não. Não é essa a questão. Eu acho que é o conteúdo que define isso, de forma geral. Obviamente um tamanho menor ou maior pode ajudar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu não acho que isso seja o que defina de forma acabada, de forma substancial, se a pessoa vai ler ou não o jornal. Cada época tem o seu momento. Se o jovem estiver lendo hoje notícia, informação, numa plataforma que não seja jornal, mas seja o telefone celular dele, eu pergunto, por que não? Os jornais, o povo, ele não vende papel. Ele não vende papel, ele vende conteúdo. E esse conteúdo dele tanto pode estar impresso, como pode estar no celular, como pode estar na tela do computador. Não faz diferença em qual plataforma a pessoa lê. Faz diferença aquilo que a pessoa lê. Eu acho que o jornal ainda é uma ferramenta publicitária poderosíssima, mas depende do público que você quer alcançar. Se você quiser alcançar um menino de 15 anos, uma menina de 15 anos, possivelmente, talvez faça mais efeito você ir com um desses sites de relacionamento. Possivelmente você vai encontrar ali um modo de falar mais próximo com uma pessoa jovem. Se você quer vender, sei lá, um carro, talvez o jornal impresso ainda seja a melhor solução. Então depende do público que você quer alcançar. Eu não acho que essas questões são excludentes. Ou nós temos jornal impresso ou temos jornal eletrônico. Ou nós temos publicidade na internet ou temos no jornal impresso. As coisas tendem a ser complementares. Se você pegar, por exemplo, na história da humanidade, nenhuma mídia acabou com aquela que a precedeu. Quando surgiram os jornais, o rádio não acabou. Surgiu a televisão, não acabou nem o rádio nem a televisão. Surgiu a internet. A possibilidade das outras mídias acabarem é pequena, se bem que a internet tem uma característica diferente e podemos chamar até de revolucionária como mídia. Pela primeira vez na história da humanidade, você conseguiu reunir numa mídia só texto, imagem, som e imagem em movimento. Então é uma característica diferente, é por isso hoje os estudiosos têm dificuldade de saber o que vai acontecer. Alguns dizem que o jornal impresso vai acabar, outros dizem que ele sobrevive. Eu sou da corrente que acho que o jornal impresso vai sobreviver. Se ele mudar da forma como ele é feito hoje, tem que ser um jornal de mais profundidade, tem que ser um jornal de mais contextualização, um jornal de mais opinião,
né, no seu local devido, mas esse jornal eu creio que ele tende a reduzir um pouco a circulação e alcançar um público mais seletivo, um público mais específico. Mas eu não creio, pelo menos até onde eu posso enxergar, que o jornal impresso vai se acabar.